Paz de Cristo Jesus, um ótimo dia para a tua vida. Vamos meditar um pouco na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao versículo 27, vai narrar sobre a travessia de Jesus com seus discípulos para outra margem do mar, o mar da Galileia, ou um braço do mar. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco, um barco de pequeno porte, e seus discípulos vão com ele, e ele diz: vamos para outra margem. Jesus já tinha determinado que ele iria chegar na outra margem. Isso é um detalhe muito importante, que muitas vezes Jesus fala e nós esquecemos. E quando Jesus fala, ele cumpre. A Bíblia diz no livro de Números que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dito ele, não faria o que tinha falado. Vamos para outra margem, ou vamos chegar ao final, atravessar esse braço de mar, ou o mar da Galileia. Era Jesus que estava falando. Se ele falou, ia se cumprir. É um detalhe para você entender o que Deus está falando conosco através dessa palavra. Quem sabe que Deus já falou com você e já passou algum período de tempo e você acha que Deus esqueceu, que não vai se cumprir. Calma, se Ele falou, vai se cumprir, porque Ele é fiel em suas palavras. A Bíblia diz que Jesus entra e começa aquela travessia. E muitas vezes, irmão, temos uma missão dada por Deus, mas não sabemos que nesse percurso dessa missão vai acontecer algo. Por isso que temos que ter fé e confiança sempre em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisamos na nossa caminhada ter fé, porque nessa caminhada vamos ter vitória, vamos ter adversidade, vamos sorrir, se alegrar, mas também vamos ficar tristes, vamos chorar. Mas de toda situação que nós passar, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos garante que vai estar conosco, ombro a ombro. Nesse percurso, a Bíblia relata que se levanta uma grande tempestade. A expressão é uma tão grande tempestade. Não foi uma tempestade pequena. Ondas de 7 metros começou a balançar aquele barco de pequeno porte. É bom você entender, porque o controle sempre vai estar na mão do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, nesse momento, dormia na popa do barco. Jesus estava ali, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele estava dormindo ali como homem, mas como Deus, ele estava no controle de tudo. Te preocupa não. Essa tempestade, ela não vai te derrubar, não vai te matar, o teu barco não vai naufragar. E eu vou mais além, pode até o barco afundar, mas Jesus vai fazer você andar sobre a água, mas você não vai parar e nem morrer nessa tempestade. A Bíblia diz que os discípulos começam a se aperrear com medo de morrer. E o que eu acho interessante, eu gosto de detalhe, que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Era acostumado, aleluia, já no mar, ver tempestade se levantar, ver o mar bravio, mas como foi falado aqui, que a tempestade foi uma tão grande tempestade. Eu acho que os discípulos de Jesus nunca tinham visto algo assim. E ele disse, realmente, a Bíblia relata que começa a entrar água no barco. E ele com medo que o barco se afundasse e eles morressem. Ele acorda Jesus, um barco de pequena porte. Não era um barco que tinha muita segurança. E eles vão perecer onda de 7 metros de altura. E tem uma explicação para essas ondas até hoje. A Bíblia relata que perto daquele mar, ou daquele braço de mar da Galileia, havia umas montanhas. E quando o vento vinha, se chocava com a montanha, e ali levantava onda de até 7 metros. Até hoje acontece isso. Eu acho interessante quando eles acordam Jesus. Jesus poderia repreender o mar e o vento na hora, mas Jesus dá uma lição para mim, para você e para os discípulos.
Ele diz assim: por que temeis, homem de pequena fé? Em outras palavras, você está esquecendo que eu sou na vida de vocês. Você está esquecendo que eu estou no barco. Você está esquecendo que eu estou no controle de tudo. Jesus quer dizer isso para eles. E parecia até uma contradição de Jesus falar isso. Por que temeis, homem de pequena fé? Porque a tempestade era muito grande. Aleluia. Mas Jesus quer dizer para ele: olha, quem está contigo, com você, é maior do que essa tempestade, que esse mar bravio. Sou eu. O barco não vai naufragar, o barco não vai vir a pique, porque eu estou no barco. Te preocupa não. O Deus que controla tudo, o mar, o vento, o que está na terra, o que está fora da terra, as estrelas, a Bíblia diz que eles chamam por nome. Ele é o que está cuidando de você. É o que está com a mão estendida sobre a tua família, sobre a tua vida. A gente muitas vezes se preocupa, entrando em desespero porque as ondas é tão grande, o barco tão pequeno, frágil, começa a balançar, começa a entrar água e achamos que vamos perecer, mas vai perecer não. Deus está no controle da tua vida, da tua família, a estrutura, a base da tua família, da tua casa. A tua base é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nunca perdeu numa batalha. Você não vai perecer. O capitão desse barco, do teu barco, é Jesus. Da tua vida é Jesus. Ele sabe guiar, mesmo que as ondas sejam fortes. Bravia, o Senhor está no controle de tudo. A Bíblia diz, quando ele fala aquela palavra para os seus discípulos: por que temeis, homem de pequena fé? Homens que outrora já tinham passado por tempestade, por vendavais, porque era a maioria pescadores, mas aquela onda foi diferente. E quem sabe que nesse momento está passando por alguma coisa difícil? Quem sabe que você já passou por tantas lutas, tem tanta experiência com Deus, mas agora algo que você nunca imaginou acontecer sobre a sua vida, sobreveio sobre você, sobre sua família, e você está achando que não tem mais força, que nunca passou por aquilo, que vai perecer. Deus está dizendo para você através desse vídeo que o mesmo Deus que te livrou das outras provações, que fez você passar por algumas diversidades, é o mesmo Deus que vai te livrar dessa aí. Está escrito lá em Salmo número 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos livra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Te preocupa não, que Deus está trabalhando nessa tempestade. Vai chegar abundância sobre a tua vida, vai chegar abundância sobre a tua família. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do nome de Jesus. Te preocupa não, que Deus está no controle. A Bíblia diz, quando ele dá aquela lição aos discípulos, ele olha para o mar e para o vento, ele diz: te aquieta mar, te aquieta vento. Eu não sei se o mar tem ouvido, se o vento tem ouvido, sei que ele escutou a voz do Todo-Poderoso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que segue uma grande bonança sobre aquele lugar. Nem parecia que ia ter tempestade. Me faz lembrar quando Miriam, a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés toca na água, o mar se abre e o povo passa. E lá do outro lado, Miriam dançou, mas antes o povo murmurava. E ali também seguiu uma grande bonança, parecia que não tinha visto nenhuma tempestade, não tinha